Olá, olá a todos! Vamos juntos para mais uma prévia. Eu estou me acomodando aqui, a prévia da semana. Estamos na semana de Divisional, a semana de semifinais de conferência. É a melhor semana do ano, o melhor final de semana do ano. São 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, com os 8 finalistas, o Elite Eight da NFL. E claro, a gente tem uma prévia super legal aqui para vocês, super legal, meu, nesta quinta-feira? Sexta-feira? Não sei. Vamos começar então a prévia, lembrando a vocês que tem muito conteúdo para você que é membro do canal. E se você ainda não é, o que você está perdendo tempo? Seja membro do Curte Plus. Se você for membro agora, você tem aí conteúdo até o Super Bowl. Testa esse mês, vem com a gente, clica aqui embaixo. Tem vídeo sobre o Russell Wilson, qual será o futuro aí dos Steelers na posição de quarterback, sobre o Sean Payton também, o bom trabalho que ele fez em Denver nesta temporada e muito mais. Então venham conosco, custa só R$8 por mês. Participe, venha conosco. Vamos então, falando em membros, vinheta na tela, André. Vamos ao Exagero ou Fato. Bom, Exagero ou Fato também vai ser vídeo para os membros, mas eu separei 3 afirmações deste vídeo que estarão aqui na prévia, falando sobre alguns times que foram eliminados, inclusive, né? E alguns jogadores que foram eliminados. Vamos começar com o Gabriel Neves. Wilson segue sendo o quarterback com melhor custo-benefício para os Steelers. Eu fiz um vídeo sobre isso mais cedo nessa semana. E acho que foi exatamente isso que eu falei, né? Não exatamente as palavras custo-benefício, mas a questão é que ele é a melhor opção. Não significa que ele é uma super opção, que ele é uma opção boa, maravilhosa, que vai conduzir os Steelers ao título, mas que hoje seria a melhor das opções. Entre o Sam Darnold, sem recebedor, com uma linha ofensiva questionável, o Russell Wilson, que já está nesse sistema e seria um segundo ano dele, um segundo ano completo, né? Porque ele não jogou todos os jogos, no sistema do Arthur Smith, e manter aí o Russell Wilson, investir na posição de wide receiver, quem sabe até draftar um quarterback, Jackson Dart, por exemplo, de Ole Miss, né? O Dart é um jogador que eu gosto no final da primeira rodada. Eu acho que é melhor manter o Russell Wilson e quem sabe apostar num quarterback. O que eu não gostaria é que Pittsburgh apostasse no Quinn Ewers, por exemplo, na segunda rodada, porque aí eu acho que ele é um cara que já chegou meio que no teto dele e vai ser provavelmente uma operação Kenny Pickett 2 a missão. Mas o Dart, que é um cara que tem atleticismo e tal, eu gosto bastante. O que eu faria se fosse Pittsburgh, como eu falei nesse vídeo, eu colocaria aí o Russell Wilson de volta num contrato parecido com o Geno Smith e a maior parte do dinheiro garantido no primeiro ano para poder seguir em frente qualquer coisa. Deodato Music manda aqui. Temporada do Jayden Daniels, então, é fato, tá? É a melhor opção em custo-benefício. Temporada de Jayden Daniels está mais impressionante do que a de CJ Stroud no ano passado. É exagero. No máximo, é pau a pau. Se o Jayden Daniels passar do Divisional jogando bem contra a defesa de Detroit, aí, né, a gente tem um quarterback calouro chegando aí numa final de conferência, que é muito raro, beleza, eu acho que a gente vai poder falar dessa forma, mas até agora não, no máximo a mesma coisa. O que surpreende positivamente, não sei se é uma surpresa necessariamente, mas que encanta positivamente é a compostura do Jayden Daniels e como ele cresce em momentos de adversidade. Foi assim no final do jogo contra os Eagles, o segundo jogo entre os times, né, com a vitória de Washington. Foi assim contra a Tampa no final da última partida, foi assim com o Hail Mary contra os Bears. Isabela Cardoso, então é exagero, tá? Isabela Cardoso, o teto de Sam Darnold foi exposto e a carruagem de contrato longo não vai rolar, virou abóbora. Aliás, vocês gostam de abóbora? Eu gosto muito de abóbora. Estou pensando, inclusive, fazer abóbora para o Tom, meu gato, que está com bolas de pelo, vomitando bola de pelo todo dia. E eu li que abóbora para gatos, como tem fibra, pode ser bom. Estou pensando, mas de qualquer forma eu amo abóbora. É algo que as pessoas deveriam comer mais. Não estou querendo cagar a regra, vocês comem o que vocês bem entenderem, claro. Mas abóbora é um negócio que eu gosto bastante. Enfim, voltando ao tema, sim, Isabela, é fato. O teto do Darnold é esse aí, jogando com o Jefferson, com o Edson, com o Aaron Jones, com uma linha ofensiva que quando machucou o Dorsal ele foi um pouco exposto já. E nesses 2 últimos jogos, pressionado, ele foi bastante exposto. Um time que não tenha uma boa linha ofensiva e não tenha o wide receiver, e são poucos que têm essas duas coisas boas ao mesmo tempo, apostar no Sam Darnold como salvador, né, de tudo, o salvador da pátria, o Sassamutema, não, eu não faria isso. Eu acho que o Darnold vai render se ele tiver um entorno muito adequado, mas vários quarterbacks são assim. Não apostaria num contrato longo de salvador da pátria para o Darnold, não. No máximo, um quarterback ponte de um time que draft um quarterback que precisa de desenvolvimento, e aí sim faria sentido por 2 anos. No mais, eu não apostaria. Momento histórico agora na tela para vocês.
Bom, momento histórico é a final da Conferência Nacional de 1991, que eu honestamente não esperava que eu fosse falar tão cedo de um momento histórico envolvendo Detroit e Washington ao mesmo tempo. Mas a temporada do Jaden Daniels foi tão incrível que aqui estamos no Elite Eight, na semifinal de conferência, e Washington voltou aí a esse patamar, muito por conta do trabalho do Dan Quinn também, reestruturação que o time fez, mas claro, o Jaden Daniels tem culpa no cartório, vamos dizer assim, uma culpa bem positiva. 1991, então, eu era apenas um baby, porque estamos falando de janeiro de 92, e o Detroit Lions, completamente carregado pelo Barry Sanders para chegar naquela final de conferência, amassou o Dallas Cowboys na rodada anterior, né? Inclusive os Cowboys que no ano que vem, né? Estou pensando em 91, no ano que vem, 92, seriam campeões da NFL, 92-93. Falando em bicampeonato e em tricampeonato, aguardem que tem vídeo sobre isso em breve, tá? Mas do outro lado a gente tem Washington comandado pelo seguro, na época Mark Rypien, não tão talentoso quarterback, mas seguro, um bom corpo de wide receivers, mas uma excelente linha ofensiva e ainda mais excelente defesa. A defesa de Washington foi a que menos cedeu pontos naquela temporada. Bom, o resultado da partida seria basicamente a lógica. O melhor time aqui era o Washington e eles venceram. Um mérito incrível para o Joe Gibbs, que é um treinador que tem que ser mais falado. O Joe Gibbs ganhou 3 Super Bowls com 3 quarterbacks diferentes. Isso é muito difícil, muito difícil. E isso aconteceu no espaço de basicamente 10 anos. A defesa de Washington apareceu bastante naquela partida. Gary Clark, o recebedor principal naquele jogo, um touchdown e mais de 100 jardas. E o jogo foi 41-10, um amasso de Washington, que depois também conseguiria pontuar bastante contra o Buffalo Bills. No Super Bowl seria o segundo Super Bowl que os Bills perderiam e seria o último título, o último Super Bowl de Washington e a última vez que o time foi realmente forte, né? Já no crepúsculo daqueles times coesos do Joe Gibbs no final dos anos 80, Joe Gibbs voltaria a ser treinador do time no século XXI, no início do século XXI, na década de 2000, mas sem o mesmo sucesso. Desde então, basicamente, o time aí vem tendo um carrossel de quarterbacks e parece que agora, com o Jaden Daniels, a coisa engrenou. Então, de volta para 1991, neste sábado à noite, com Detroit e o Washington Commanders, certo? Vamos então agora a eles, os deliciosos palpites! Antes dos palpites, a minha zebrinha aqui. A Chiva está com um body, porque ela castrou. E agora ela está mais quietinha. Dá um beijo para as pessoas que pagam sua ração, ó. Aqui, ó. Ah, que lindona com seu body! Está se recuperando da castração, deu tudo certo. E vai ser cada vez mais linda. Agora sim. Vinheta, André. Muito obrigado pela ração. Vai lá, Chive. Muito fofo. Vinheta. Agora sim, depois desse momento fofura, Chive já foi. O Tom está nanante, para vocês com saudade do Tom, ele está dormindo, mas ele está sempre aqui comigo no meu escritório. Isso não está aparecendo muito nos vídeos. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro jogo aqui, Kansas City Chiefs recebendo o Houston Texans lá na KTO. Inclusive, as linhas de favorito e zebras, todas via KTO. Está aqui a tarja para você fazer o seu cadastro em kto.bet.br. Lembrando sempre, para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Lá, então, tem as linhas de favoritismo. Neste momento, Kansas City favorito por 8,5 pontos contra o Houston Texans. Nessa partida, olho claro no principal matchup aqui para mim, que é o pass rush dos Texans, né? A equipe que, contando o playoff, mais pressionou o quarterback adversário na NFL com 38% e quarta da NFL em sacks. Patrick Mahomes sob pressão continua sendo o Patrick Mahomes, mas se tem um jeito de tentar vencer Kansas City é, de alguma maneira, atordoar o Patrick Mahomes. Isso, em certa medida, aconteceu no jogo contra Cleveland, mas faltou o poder de fogo ofensivo dos Browns, coisa que também talvez falte, a tendência que falte aí para Houston contra a excelente defesa do Steve Spagnuolo. Olha alguns pontos aqui. Os Chiefs em terceira descida, melhor time da NFL. A defesa dos Texans em terceira descida, uma das melhores da liga. Outro ponto, mas aqui que pende para Kansas City, as jardas após a recepção. Os Chiefs ainda um dos melhores times, por mais que o ataque não tenha sido explosivo, tal, mas em jardas após a recepção, um time acima da média. E a defesa de Houston sofreu bastante em conter recebedores depois que eles fizeram, claro, a recepção. E no lado de Kansas City, outro duelo que pende bastante para os Chiefs é o Chris Jones contra a linha ofensiva, o miolo da linha ofensiva dos Texans. A gente pode sim ver um pouco de ferrugem dos Chiefs no primeiro quarto, eles estão aí os titulares há 20 dias sem jogar. Mahomes, Kelce e amigos, o Chris Jones também foi poupado contra os Broncos, folgaram na última semana. Pode ser que tenha ferrugem no primeiro quarto, mas eu confio no Mahomes e no Andy Reid
para eles saírem com a vitória aqui em casa. Alguns dados importantes. Kansas City tem 10 vitórias seguidas jogando em casa. A última derrota foi no Natal do ano retrasado, ou seja, Natal da temporada de 23, 25 de dezembro de 23, contra os Raiders. Outro ponto importante, Mahomes nunca perdeu um jogo. Eu sei que vitória de quarterback não é estatística, mas aqui eu vou usar. Mahomes nunca perdeu um jogo nem em semifinal de conferência. Quando foi para os playoffs, e literalmente em todas as temporadas como titular ele foi, os Chiefs chegaram pelo menos na final da AFC. Semana 12 a semana 17, outro ponto importante, 11 touchdowns, nenhuma interceptação do Patrick Mahomes. Eu citei algumas vezes que estava saindo da jaula o monstro, e o meu queridíssimo, faz tempo que eu não converso com ele, inclusive, vou mandar uma mensagem depois, meu queridíssimo Everaldo Marques, quem sabe trazê-lo para entrevistar e no Além das Linhas, quero muito. O EV sempre falou, o setembro sempre chega, para Kansas City é janeiro sempre chega. Seguindo então o palpite a Kansas City aqui. Seguindo para o jogo da noite, o principal duelo para a gente ficar de olho em Washington e Detroit, e os Lions são favoritos por 9,5 pontos na KTO. E o principal duelo aqui para mim, para Washington ter alguma chance, é o Jayden Daniels fora do pocket. Ele vai precisar sair do pocket aqui porque tem muita blitz, Detroit e tudo mais, e o pocket vai colapsar, ele pode ficar acuado fora de casa com muito barulho, e ele é um calouro, mas o principal aqui é o Terry McLaurin contra a marcação mano a mano dos Lions. Aí vocês podem falar, pô, mas é um problema isso? Bom, pode ser que seja. Em profundidade, se o McLaurin criar a separação e a pressão chegar no Daniels, o Jayden Daniels tem personalidade para apertar esse gatilho e buscar seu principal wide receiver em profundidade. Só 3 quarterbacks calouros, informação da NFL Media, chegaram a pelo menos aí uma final de conferência vencendo 2 jogos, no caso, né, vencendo 2 jogos pelo menos em playoffs. Só 3 na era moderna da NFL. Você sabe quais são? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar. Talvez um deles você se lembre porque é recente. 5, 4, 3, 2, 1. Joe Flacco, em 2008. Mark Sanchez, sim, isso aconteceu com os Jets. E o Brock Purdy, mais recentemente. Talvez foi menos falado porque o Purdy assumiu aí a titularidade no meio do ano. Né? Então, só esses caras que venceram pelo menos 2 jogos no ano de calouro. Nos playoffs, claro, considerando isso. Sobre os Commanders, gosto muito do trabalho do Dan Quinn, mas essa defesa contra o jogo terrestre teve alguns solavancos na temporada, uma defesa que perde poucos tackles, me lembra Tetris, que eu adoro jogar, inclusive esses Game Boys estão aqui justamente por isso, vira e mexe ao jogo. Muitos tackles não perdidos, mas em campo aberto pode ser um problema aqui. Outra coisa para a gente ficar de olho é o Mohassan Brown desfilando no meio dessa defesa. Frank Louvu e o Bobby Wagner vão ter que ter um grande jogo, tá? Olho claro, o Jameson Williams em profundidade também. Jahmyr Gibbs, para mim, deve ter uma grande partida contra essa defesa dos Commanders. E por mais que o Jared Goff tenha um histórico negativo contra o Dan Quinn, apenas uma vitória e 4 derrotas, isso, claro, é fator, eu vou com os Lions aqui. Esse jogo pode ser um tiroteio, hein? Olho nessa partida, pode ter muitos pontos, eu vou com os Lions, mas esse mais 9,5 Commanders parece interessante. Por fim, vamos ao domingo. Rams e Eagles, menos 6 Filadélfia. O Saquon Barkley na semana 12 teve 26 carregadas para 255 jardas contra os Rams, anotou 2 touchdowns. E se você contar as recepções dele, ele passou das 300 jardas de scrimmage naquele jogo. Teve 2 grandes big plays. Eu espero o mesmo do Saquon Barkley neste próximo domingo, tá? Eu honestamente não vejo poder de fogo para a defesa dos Rams, que é uma grata surpresa nessa temporada de conseguir combater o jogo terrestre do Philadelphia Eagles, honestamente. Se tiver uma chance, passa muito pelo Jared Verse, calouro que para mim é o defensor calouro da temporada, o calouro defensivo do ano. O Verse liderou os calouros com 76 pressões nessa temporada, foi o 4º da NFL, inclusive de acordo com a NFL Next Gen Stats. E um duelo para a gente ficar de olho é o Jared Verse contra a linha ofensiva de Filadélfia, especialmente as pontas, especialmente Jordan Mailata, que é um nome um pouco subestimado, acho que deveria ser mais bem falado. Essa linha ofensiva de Filadélfia é fantástica, a defesa de Filadélfia é fantástica. Com tudo isso, eu vou aqui com os Eagles. Na semana 12, aliás, o Verse não foi um fator, teve só uma pressão de acordo com o Next Gen Stats. E aí o grande jogo do domingo, que é a capa desse vídeo, é Buffalo Bills e Baltimore Ravens. A gente espera esse jogo com uma atmosfera de playoff, um jogo num ambiente hostil, em Buffalo, com bastante frio, um jogo físico, e vamos ver se na primeira jogada da partida a defesa dos Bills faz um trabalho melhor contra o jogo terrestre, porque na primeira jogada da partida do início da temporada, quando eles se enfrentaram, o Derrick Henry correu para 87 jardas e anotou o primeiro touchdown do jogo. Derrick Henry, que em playoff tem média de 120 jardas corridas por jogo, contando a época de Tennessee e esse primeiro jogo por Baltimore. Num jogo físico, isso pode ser muito importante, claro,
para o Baltimore Ravens. Agora, o duelo para a gente ficar bastante de olho são as pontas da linha ofensiva dos Bills contra o front de Baltimore. Spencer Brown, um jogador subestimado também, está jogando muito bem nessa temporada, e o Dion Dawkins contra o front de Baltimore. A gente está falando aqui do time que menos cedeu sacks na temporada, o Buffalo Bills, apenas 14, contra o segundo time que mais conseguiu sacks na temporada. Mas os Ravens finalizaram jogadas, mas pressão com tendência, isso não aconteceu. Foi o 14º em porcentagem de pressão da NFL. De qualquer forma, eu acho que o jogo mora um pouco aí. Outro ponto, a defesa dos Ravens cedeu poucas jardas de quarterbacks correndo com a bola em improviso, scramble. Olho nisso com o Josh Allen, especialmente na red zone. Outra coisa para você ficar de olho são os running backs de Buffalo recebendo passes, tá? Eu vi essa defesa de Baltimore no segundo tempo na partida da semana passada, fraquejando um pouco em profundidade. Esse é um outro ponto. A gente viu o Curtis Samuel aparecendo na semana passada. Gente, é o palpite mais difícil de todos. Eu acho que é um jogo que não tem favorito. Na KTO, a gente tem um favoritismo muito leve do Buffalo Bills do Baltimore Ravens por 1 ponto. Só 1 ponto neste momento que eu estou vendo. Quinta-feira, na hora do almoço, os Bills são zebra por 1 ponto. Eu vou com Buffalo. Mas eu vou com Buffalo com ressalvas, então... Zebrinha na tela! Eu vou com Buffalo com ressalvas porque tem uma coisa que eu estou aterrorizado. Os Bills são o 4º time que mais usa um pacote níquel, ou seja, 5 defensive backs, um front teoricamente mais leve, para enfrentar os adversários. Os Bills sofreram muito contra o jogo terrestre. Se o Derrick Henry e o Lamar Jackson correrem bem no primeiro tempo no jogo, que pode pedir jogo terrestre por ser um ambiente inóspito, às vezes vento e tudo mais, aí a zebrinha vai embora. E aí vai dar Baltimore Ravens. Muito, muito difícil. Mas eu vou seguir com os meus palpites aí de antes da pós-temporada, né? Minhas finais de conferência eram Chiefs e Bills, e Eagles e Lions, e eu vou manter dessa forma com essas finais de conferência, certo? Gente, um beijo carinhoso. Para mais conteúdo, claro, assine o Like Plus, venham com a gente, o nosso sistema de membros, tem muito mais conteúdo para vocês nesta quinta, nesta sexta. No sábado eu te espero para o primeiro jogo, para Texans e Chiefs, primeiro jogo aí no sábado, às 6 horas da tarde, te espero ESPN 2 e Disney Plus Premium com Ari. Também com Ari, também nesse mesmo canal, ESPN 2 e Disney Plus Premium. Eu te espero no início do domingo. O primeiro jogo é Rams e Eagles. E claro, com Abre o Jogo, revendo tudo o que aconteceu nos 2 jogos do sábado. Um beijo carinhoso para vocês. Espero então vocês nesse final de semana para 2 transmissões. E a gente volta com muito conteúdo, claro, ao longo da próxima semana. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Muita fofura esse vídeo, hein? Teve o Eli, teve a Chive, só faltou o Tom, mas o Tom tá nanando. Tchau.